Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos para a última aula, penúltima aula da unidade 1, na verdade, aula 5.2. Estudantes, vamos fazer a revisão desta aula e logo após a correção dos exercícios, certo? Então, com muita atenção aí, revendo aí alguns conceitos sobre a arte visual indígena e africana. Vamos para a tela, então? Muito bem, espero que vocês estejam bem, com saúde, firmes aí nos estudos. Então vamos para o tema desta aula, Arte Visual Africana e Indígena, aula 5.2. Então, queridos, fizemos aí abordagem sobre o que é arte indígena, né? Quais são as criações, as produções da arte indígena. Vocês compreenderam que a arte indígena ela está relacionada, então, à cultura daquela etnia, ou seja, né, daquela comunidade. Então, pode ser cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria, plumagem, música, dança e instrumentos musicais. Isso mesmo, lembrando que a arte da cultura indígena, elas são criações, né? Eles criam adornos, tanto de plumas, de uma variedade de materiais, de matéria-prima, para enfeitar seus corpos, né? Eles também têm necessidade de beleza, assim como todo grupo social, toda cultura, todos nós temos vontade, né? Temos necessidade de beleza, então nós, de acordo com a nossa cultura, criamos aí elementos para nos embelezar, que pode ser uma pintura corporal, né? E também de pigmentos naturais ou não, e assim criam a arte indígena, certo? E a arte africana está relacionada, então, à cultura das várias etnias existentes lá na África, né? No continente africano, tanto a África do Sul como a África do Norte. Então, queridos, é uma diversidade de culturas, com saberes, práticas relacionadas ali ao contexto histórico daquele povo. E as características principais é uma arte figurativa, então eles representam figuras de pessoas ou de animais figurativa, ou seja, com símbolo, né? Simbolizando ali esses personagens. Aqui um exemplo, uma máscara africana. Então, também a arte africana está relacionada a cerimônias, cultos de cura, designs de tecidos, né, como os vestuários, também máscaras e pintura corporal, certo? Então, estudante, é importante destacar, né, que a arte afro-brasileira pouco se destaca, por exemplo, na pintura plástica, né, a arte de pessoas afro-brasileiras, né? Mas geralmente se destaca mais como a música, instrumentos musicais, culinária, né? Mas eu trouxe para vocês alguns artistas afro-brasileiros, certo? Que desenvolveu excelentes trabalhos aí na arte plástica, certo? Vamos dar uma olhada? Vamos para a tela? Trouxe aqui como, por exemplo, a arte barroca brasileira, que foi trazida para o Brasil por meio da colonização, portugueses e franceses, porém aqui nós tivemos uma pessoa, né, esse senhor chamado, apelidado de Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, né, ele faleceu em 1814, ele tinha uma habilidade fantástica, né, com a arte de ornamentação, tanto como escultura, ornamentação de igrejas, tanto internas como externas, como podemos ver na imagem, né? Na igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais. Então, ele foi aí um artista que representou muito bem a arte barroca brasileira. Eu trouxe outros também, como Estevão Silva, falecido em 1891, e Emanuel Zamor, falecido em 1917, também
teve trabalhos, excelentes trabalhos aí na arte plástica, né? Na arte visual, como vocês podem observar aí nessa imagem. Então, querido, vamos para a atividade de sala e corrigir as atividades, e quero todos vocês gabaritando. Então, vamos para as correções? Muito bem, com um lápis na mão aí, fazendo correção, dando certo aí as questões que você acertou. Vamos então para esse momento importante da aula, que é o momento de tirar dúvida, resolver as atividades, no qual você avalia aí a sua aprendizagem. Questão 1. Os indígenas criam adornos de plumas, enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos. Assim criam a arte indígena. No que se refere, vamos direto à pergunta, não é? No que se refere às concepções de beleza e arte indígena, está correto o que se afirma. Vamos para a asserção 1. Tem necessidade de beleza, criam adornos de plumas, enfeito com pintura corporal, assim criam a arte indígena? Positivo, né? Uma afirmativa correta. Desenhos e cores foram escolhidos sem critérios? Será que ao fazer uma pintura corporal, né, aquela cultura, aquela etnia, eles não relacionam nada em relação à sua história cultural? Então, podemos já destacar como incorreta. Somente pela utilidade prática do objeto, né, a cultura indígena só criam arte para utilidade ou objetos para utilidade prática? Também não. As concepções de beleza e arte estão relacionadas às particularidades culturais de cada etnia dos povos indígenas? Vamos então, somente 1 e 4 está correta. Letra C. Vamos ver, vamos voltar para ver se eu não errei também, né? 1 e 4. 1, ok, e 4. Muito bem. Exato, então eu também acertei a questão, um ponto para mim e um ponto para você aí que acertou a questão. Vamos para a leitura da questão número 2. No que se refere às comunidades e aos povos tradicionais brasileiros, está correto que se afirmam. São pescadores, artesanais, quebradeiras de coco, babaçu, apanhadores de flores, catingueiros, extrativistas? Será que são só esses povos? Né? São alguns deles. Vamos continuar vendo a alternativa. Indígenas, pescadores, artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores de flores. Aqui já acrescentamos que os indígenas também fazem parte das culturas tradicionais. E quer dizer o quê? Que são povos que mantêm ali a sua cultura, né? A sua cultura milenar. Não mudaram, não é? Claro, houveram transformações nos seus saberes e práticas, porém mantém ali a sua cultura. Quilombolas, indígenas, pescadores artesanais, então aqui já acrescentou mais um grupo, ó, os quilombolas, que são pessoas descendentes de afros, né? De africanos, os africanos que vieram da África. Existe 26 reconhecidos oficialmente, e muitos outros, então sabemos que pode haver muito mais que 26. Então vamos à resposta, 3 e 4. 3 e 4, então exatamente as duas últimas que estão corretas, certo? Aqui as perguntas elas estão incompletas, né? Aqui só dizia alguns, né? Faltava, então as duas últimas são as respostas alternativas mais completas, então letras B. Parabéns para quem acertou. Seguindo, vamos para a questão 3. Arte africana baseia-se na representação dos usos e costumes das tribos africanas, com os objetivos funcionais e simbólicos. Uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos é a cultura, com destaque para as máscaras, meio de expressão mais popular da arte africana. Então vamos para a pergunta. Aqui foi um texto
introduzindo o tema, né? E aí a pergunta é: no que se refere à arte africana, analise as asserções a seguir e considere a alternativa correta. Então, queridos, temos aí uma pergunta buscando conceitos sobre a arte africana. Então, vamos ver se vocês lembram, todas que nós destacamos durante a aula. Na grande maioria das peças de arte africana é figurativa. Eles representam, então, pessoas e animais de forma distorcida. Nós comentamos isso. Vocês lembram também que nas máscaras, as esculturas, estatuetas que eles produzem, sempre representa aí pessoas e animais de forma distorcida, ou seja, cabeça grande está relacionada, então, à questão intelectual, corpos, ou membros, órgãos genitais grandes, está relacionado à fertilidade. Enfim, é nesse sentido, então, que as peças geralmente têm distorção das imagens, certo? Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui qual a alternativa. Ela é realista? Podemos dizer que não é realista, já que representam formas distorcidas. A arte africana tem o objetivo de ressaltar somente, quando essa palavra somente, a cultura ancestral, ou seja, a cultura dos seus ancestrais, dos seus parentes, não. Também podemos dizer que não. Está presente somente no continente africano? Também não. Todas estão corretas? Já observamos que não. Então, letra A, questão correta. Parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 4. O Brasil possui uma grande variedade de estilos e ritmos musicais. A música brasileira recebeu influência, então, da música europeia, foi comentado isso na aula, indígena e africana. Então, dentre os estilos que nós temos, o que podemos considerar o primeiro ritmo genuinamente brasileiro? É o cateretê, samba de roda, modinha, chorinho, lundu? Vamos lá, se você acertou. Letra E, Samba de roda não é, também é um estilo musical que tem base, então, nesse ritmo aí, dessa influência de outras culturas, certo? Então, letra E. Por quê? Vamos ver aqui. Por que o lundu? Porque é o único que responde à questão. Genuinamente brasileiro e surgido da mistura da umbigada, umbigada com o batuque. Então, lundu quer dizer ali esse som, essa melodia do batuque, que vai estar presente nas outras músicas, como samba, o chorinho, nos diversos gêneros musicais. Vamos para uma questão do Enem, questão 5. É uma questão mais ampla, Vamos fazer a leitura aqui e buscar, então, qual a questão correta. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente, foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Falamos muito da escravidão negra, porém nós tivemos também a escravidão indígena, os povos que já moravam aqui nesse continente quando os portugueses chegaram. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, assinale a alternativa correta. Então, o que se refere ao trabalho escravo dos negros africanos? Letra A. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles ultrapassava dos 15 anos. Então, estudante, uma questão que a gente pode já ir pensando, que não está correta. Os negros reagiram à escravidão das mais diversas formas, Eles fizeram, sim, eles fugiram, montaram quilombos,
da luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança, da música. Porém, eles não reagiram à escravidão reagiram às diversas formas. Porém, a mais que nós sabemos era alguns grupos que iam para os quilombos. O negro é a parte integrante da história brasileira, apesar dos muitos preconceitos que ainda persistem contra eles. O fim do tráfico de escravos no Brasil ocorreu em meados do século XIX. Então, o Brasil figura entre os primeiros países latino-americanos a declarar, por meio de muitas leis, até a promulgação da Lei Áurea, a libertação de seus escravos. Então, vamos à resposta. A resposta é, apesar que outras perguntas nos induzem ao erro, como a letra B, a letra C, certo? Então, estudante, algumas questões do Enem, geralmente, elas nos levam ao erro, porque tem alternativas com respostas parecidas. Então, precisa fazer uma leitura minuciosa, ter muita atenção, buscar lembrar lá na sua memória o que você estudou, o que você conseguiu guardar sobre aquele assunto, certo? Que às vezes a gente, lendo e relendo, é possível identificar a resposta correta. Sempre vai ter 2 ou 3 parecidas. E aí a gente precisa identificar qual é a correta em relação à pergunta. Então é letra I, certo? Parabéns para quem acertou. Continuando, vamos então aqui à análise dessa resposta. Apesar de ter havido projetos para fim da escravidão no Brasil, desde a independência, como foi o caso do projeto de José Bonifácio, de 1823, o Brasil demorou muito a extinguir a escravidão. A primeira lei, nesse sentido, ocorreu em 1850, que foi a Lei Áurea. Só foi promulgada em 1888, o que fez o Brasil o último país do continente americano a dar fim ao regime escravista. Então, uma resposta aí dessa questão, se vocês quiserem pesquisar mais, ler mais sobre isso, vai lá no site Brasil Escola, que vocês terão mais informação sobre essa questão. Então, o que nós observamos aí, estudante, que sempre vai haver questões relacionadas à história do Brasil. Mesmo é uma questão, se eu não me engano, eu tirei na provinha de linguagem, certo? Então, vocês precisam ter leituras aí da história do Brasil, dessas questões da discriminação de raças, que é um tema muito presente, se discute muito no Brasil, essa questão da discriminação, tanto de raça, de gênero, enfim, de diversas áreas, diversas questões. Então, é importante estar atento, fazer mais leituras, pesquisar mais sobre isso, para aprofundar aí o seu conhecimento sobre essas questões aí que é tão presente na nossa sociedade, certo? Então, vamos para o material que eu trouxe para vocês. Vamos ver o material que eu trouxe para vocês? Material complementar. É sobre um documentário, um vídeo sobre arte afro-brasileira, trazendo um pouquinho mais da história de Heitor dos Prazeres, um artista das artes plásticas, arte visual, muito destacado no Brasil. Então, vocês vão conhecer aí um pouco das obras, um pouquinho da história desse artista. Muito bem, o que temos para esta aula. Espero que vocês tenham aí gabaritado as questões e compreendido de forma mais aprofundada sobre a arte indígena e arte africana. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.